Ela era filha de um bilionário, mas tirava 0 em todas as provas e era chamada de inensinável. Um menino pobre, com histórias simples e garrafas tampadas, conseguiu ensinar o que nenhum tutor milionário foi capaz. O que começou como um encontro inocente, logo chamou a atenção de forças muito maiores. O que o bilionário fez vai te surpreender. Isabela Cavalcante observava pela janela do 20º andar do edifício no Itaim Bibi, vendo os carros passarem lá embaixo como pequenos pontos coloridos. Aos 12 anos, ela já havia passado por mais tutores particulares do que conseguia contar. Todos chegavam com promessas e saíam balançando a cabeça, sussurrando palavras que ela fingia não ouvir. Caso difícil, bloqueio cognitivo. Talvez seja melhor aceitar as limitações. A última havia sido a doutora Fernanda Almeida, neuropsicóloga renomada de São Paulo, que após 3 meses de sessões semanais, pediu uma conversa particular com Roberto Cavalcante. Isabela ficou do lado de fora da sala, mas as palavras atravessaram a porta como punhais. Senhor Cavalcante, sua filha apresenta severas dificuldades de aprendizagem. Os testes indicam que ela pode ter algum comprometimento cognitivo. Recomendo que vocês aceitem que Isabela nunca será uma aluna convencional. Quando a porta se abriu, Isabela correu para o quarto, fingindo que não havia escutado nada. Mas as lágrimas que molharam o travesseiro naquela noite carregavam o peso de todas as vezes que se sentiu estúpida, incapaz, diferente. Roberto Cavalcante construiu um império no setor de tecnologia educacional. Suas empresas desenvolviam softwares e plataformas que prometiam revolucionar o aprendizado de milhões de estudantes pelo país. A ironia cruel era que, com toda a sua fortuna e conexões, ele não conseguia ajudar a própria filha a compreender uma simples operação de matemática ou a ler um parágrafo sem gaguejar. Isabela nasceu depois de anos de tentativas frustradas de Roberto e sua esposa Mariana. Quando Mariana finalmente engravidou, eles planejaram cada detalhe para dar à filha a melhor educação possível. Contrataram os melhores pediatras, nutricionistas, pedagogos. O quarto de Isabela foi decorado com mapas, alfabetos coloridos e brinquedos educativos importados. Tudo estava perfeito no papel. Mas quando Isabela completou 5 anos e deveria estar lendo palavras simples, ela ainda confundia as letras. Quando deveria estar fazendo contas básicas, olhava para os números como se fossem hieróglifos incompreensíveis. Os pais, inicialmente pacientes, começaram a se desesperar. Mariana passou a evitar reuniões de pais na escola, cansada dos olhares de pena das outras mães. Roberto mergulhava ainda mais no trabalho, como se o sucesso profissional pudesse compensar o que via como fracasso pessoal. A situação piorou quando Isabela começou a frequentar o Colégio São Bento, uma das escolas mais prestigiadas de São Paulo. As professoras, acostumadas com filhos de empresários e políticos que absorviam conhecimento como esponjas, não sabiam como lidar com uma criança que precisava de métodos diferentes. Isabela se tornou a aluna problemática da turma, aquela que atrasava o ritmo da classe. Isabela, você prestou atenção na explicação? Perguntava a professora de matemática, com um tom que misturava impaciência e resignação. Isabela balançava a cabeça, mas por dentro sabia que havia prestado atenção. O problema era que as explicações pareciam estar em outro idioma. Os números dançavam na lousa, as fórmulas se embaralhavam em sua mente. Quanto mais ela tentava se concentrar, mais confusa ficava. Durante os recreios, Isabela se isolava em um canto do pátio, observando as outras crianças brincarem. Ela havia parado de tentar fazer amizades depois que Beatriz, filha de um ministro, disse na frente de todos: "Minha mãe falou que você é especial, por isso não consegue aprender como a gente." A palavra especial se tornou um fantasma que a assombrava. Ela sabia que não significava algo bom quando pronunciada daquele jeito, com aquele tom de pena disfarçada. Isabela começou a acreditar que realmente havia algo errado com ela. Algo que nem todo o dinheiro do pai conseguiria consertar. Roberto tentava esconder a frustração, mas Isabela percebia. Via nos olhos dele a mesma decepção que encontrava nos rostos dos tutores. Mariana, por sua vez,
havia desenvolvido uma obsessão em encontrar diagnósticos e tratamentos. A casa estava sempre cheia de médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais. Isabela se sentia como um projeto científico mal sucedido. As noites eram as piores. Isabela ficava acordada, ouvindo as discussões dos pais no andar de baixo. Talvez devêssemos matriculá-la em uma escola especial, sugeria Mariana. Não, respondia Roberto com firmeza. Ela vai aprender. Só precisamos encontrar a pessoa certa. Mas sua voz carregava mais desespero do que convicção. A pressão aumentou quando Isabela completou 10 anos. Roberto havia prometido que ela estaria normal até os 12. Agora, faltavam apenas 2 anos para o prazo autoimposto, e nada parecia estar funcionando. Os tutores se tornaram mais rigorosos, os horários mais intensos. Isabela passou a estudar 8 horas por dia, incluindo fins de semana. Professor Henrique, um pedagogo alemão que Roberto trouxe especialmente para Isabela, aplicava métodos rígidos que mais pareciam torturas. Disciplina é a chave, dizia ele, fazendo Isabela repetir tabuadas até decorar ou reescrever textos dezenas de vezes. Quando ela errava, ele balançava a cabeça com desaprovação. Você precisa se esforçar mais, menina. Seu pai está gastando uma fortuna com você. Isabela começou a desenvolver sintomas físicos, dores de cabeça constantes, problemas para dormir, falta de apetite. Mariana a levou a mais médicos, que receitaram vitaminas e suplementos. Mas ninguém parecia entender que a menina estava adoecendo por dentro, perdendo a vontade de tentar. Certo dia, depois de uma sessão particularmente frustrante com o professor Henrique, Isabela trancou-se no banheiro e chorou até não ter mais lágrimas. Olhou-se no espelho e sussurrou as palavras que ecoavam em sua mente há anos. Eu sou burra. Eu nunca vou conseguir. Naquele momento algo se quebrou dentro dela. Não era apenas a frustração acadêmica. Era a certeza de que havia decepcionado todas as pessoas que amava. Roberto, do lado de fora da porta, escutou os soluços da filha e sentiu o coração se despedaçar. Ele, que construíra empresas do zero, que encontrava soluções para problemas complexos todos os dias, não conseguia ajudar a pessoa mais importante de sua vida. A fortuna que acumulou ao longo dos anos parecia inútil diante do sofrimento de Isabela. Naquela noite, Roberto tomou uma decisão. Demitiu todos os tutores e cancelou todas as sessões de terapia. Vamos dar um tempo, disse a Mariana, que protestou, mas acabou concordando ao ver o estado emocional da filha. Por algumas semanas, Isabela teve liberdade. Podia brincar, assistir televisão, ser apenas uma criança. Mas a paz era temporária. Todos sabiam que precisariam encontrar uma solução antes que fosse tarde demais. Foi durante esse período de pausa que Roberto decidiu levar Isabela para conhecer algumas das escolas públicas que recebiam doações de suas empresas. Quero que você veja como seus programas educacionais estão ajudando outras crianças, disse ele, sem imaginar que essa visita mudaria suas vidas para sempre. Isabela, acostumada aos ambientes controlados de sua educação privilegiada, estava prestes a descobrir que o aprendizado podia acontecer de formas que ela jamais imaginou. O carro blindado parou em frente ao portão da Escola Municipal Professor Anísio Teixeira, no bairro de Cidade Tiradentes. Isabela olhou pela janela fumê e viu crianças correndo pelo pátio de terra batida, gritando e rindo com uma alegria genuína que ela há muito havia esquecido como sentir. Isabela desceu do carro com relutância, segurando a mão do pai. O contraste entre sua escola particular no Jardim Europa e aquela escola municipal era gritante. Não havia jardins bem cuidados, nem prédios imponentes, apenas um pátio simples com algumas árvores e crianças que pareciam genuinamente felizes. Roberto foi recebido pela diretora, Dona Conceição, uma mulher de seus 50 anos com um sorriso caloroso que imediatamente o colocou à vontade. Senhor Cavalcante, é uma honra recebê-lo aqui. Seus softwares têm ajudado muito nossas crianças, disse ela, conduzindo-os pelo corredor decorado com desenhos coloridos feitos pelos alunos. Enquanto os adultos conversavam sobre programas educacionais e doações, Isabela se distraiu observando uma cena inusitada no pátio. Um menino de aparentemente 7 ou 8 anos
estava sentado em círculo com outras 5 crianças de idades variadas. Ele segurava tampinhas de garrafa e pequenas pedrinhas, explicando alguma coisa com gestos animados. As outras crianças pareciam hipnotizadas, fazendo perguntas e rindo das respostas. Viu só, Carla? O menino dizia para uma garotinha de uns 6 anos. Se você tem 3 tampinhas vermelhas e eu te dou mais 2 tampinhas vermelhas, quantas tampinhas vermelhas você vai ter no total? A menina contou nos dedos, moveu as tampinhas de um lado para outro e gritou entusiasmada. 5! Isso mesmo! E agora, se você quiser dar 2 tampinhas para seu irmãozinho, com quantas você vai ficar? O menino esperou pacientemente enquanto Carla fazia os cálculos com as tampinhas reais, movimentando-as como se fossem tesouros preciosos. Isabela ficou fascinada. Nunca havia visto alguém ensinar matemática daquela forma. Nas suas aulas particulares, os números eram sempre abstratos, escritos na lousa ou no papel, sem conexão com o mundo real. Aqui, a matemática ganhava vida através de objetos simples e brincadeiras. Gabriel, conta aquela história da raposa esperta de novo. Pediu um menino um pouco maior, e Isabela se aproximou instintivamente para ouvir. Gabriel dos Santos, com seus 8 anos de idade e olhos brilhantes de curiosidade, não percebeu a presença da menina bem vestida que se aproximava. Ele estava completamente absorvido em sua tarefa de ensinar. Tá bom, Tiago, mas desta vez você vai me ajudar a contar, combinado? E assim Gabriel começou a narrar. Era uma vez uma raposa muito esperta que morava numa floresta. Ela tinha 10 frutas guardadas na sua toca para o inverno. Mas um dia, ela resolveu dividir essas frutas com seus amigos animais que estavam com fome. Ele colocou 10 pedrinhas no chão, representando as frutas. A raposa deu 3 frutas para o coelho. Gabriel separou 3 pedrinhas, 2 frutas para o esquilo. Mais 2 pedrinhas foram separadas, e uma fruta para o passarinho. Quantas frutas sobraram para a raposa? Tiago contou as pedrinhas restantes com cuidado. 4 frutas. Exato! E sabe por que a raposa era esperta? Porque ela sabia que dividir com os amigos era uma forma de multiplicar a felicidade. No final das contas, ela ficou com 4 frutas e ganhou 4 amigos eternos. Isabela se aproximou ainda mais, encantada com a simplicidade e eficácia do método. Sem perceber, murmurou: "Como você faz isso parecer tão fácil?" Gabriel levantou os olhos e viu uma menina da sua idade com roupas caras e uma expressão de admiração misturada com melancolia. "Oi, você quer brincar com a gente?" perguntou naturalmente, como se conhecesse Isabela há anos. Eu não sei brincar dessas coisas", respondeu Isabela, baixando o olhar. "Eu não sou boa com números." Gabriel percebeu algo na voz dela que reconhecia bem. A dor de se sentir incapaz. Era o mesmo sentimento que ele experimentara quando os professores da escola o chamavam de desatento e lento no ano anterior. "Claro que você sabe", disse ele com convicção. "Todo mundo sabe. Só precisamos encontrar o jeito certo de mostrar." Ele pegou 3 tampinhas azuis e as colocou na frente de Isabela. "Você gosta de doce?" Isabela assentiu. "Imagina que essas tampinhas são brigadeiros. Você tem 3 brigadeiros deliciosos e sua mãe te dá mais 2. Gabriel acrescentou mais 2 tampinhas. "Quantos brigadeiros você tem agora para saborear?" Isabela olhou para as tampinhas, tocou cada uma com cuidado e respondeu: 5. Pela primeira vez em anos, ela havia respondido uma pergunta de matemática sem medo, sem ansiedade. "Perfeito. Viu como você é inteligente?" Gabriel sorriu. "Agora vamos imaginar uma história diferente. Esses 5 brigadeiros são muito especiais porque foram feitos pela vovó e você quer guardar 2 para comer amanhã. Quantos você pode comer hoje?" Isabela repetiu o processo, movendo as tampinhas, visualizando a situação. 3, respondeu com um sorriso tímido. "Isso, você acabou de fazer subtração sem nem perceber." Gabriel comemorou como se Isabela tivesse descoberto a cura para alguma doença grave. Matemática é só isso. Contar histórias com números. As outras crianças haviam se dispersado para outras atividades, mas Isabela ficou ali,
hipnotizada pela forma como Gabriel transformava conceitos aparentemente complexos em brincadeiras simples. Ele notou seu interesse e decidiu continuar. Quer ver uma coisa ainda mais legal? Gabriel pegou algumas folhas secas que haviam caído das árvores. Vamos imaginar que cada folha é uma letra do alfabeto. Esta folha pequenina pode ser a letra I, porque ela é pequena e simples. Ele pegou uma folha maior. E esta pode ser a letra A, porque ela é grande e importante, como o começo do alfabeto. Isabela, que sempre teve dificuldades com leitura, ficou intrigada. Gabriel começou a formar palavras simples usando as folhas como letras, criando uma história visual que prendia a atenção dela de uma forma que nenhum livro didático havia conseguido. Casa, ele disse, organizando 4 folhas de tamanhos diferentes. Vê como cada letra tem sua personalidade? O C é como um abraço aberto esperando alguém entrar. O A é como uma montanha, forte e pontiaguda. O S é como uma cobra dançando. E o último A é como uma pessoa de braços abertos dando boas-vindas a quem chega. Para Isabela, que sempre via as letras como símbolos confusos que se embaralhavam na sua mente, essa abordagem foi uma revelação. As letras ganharam vida, personalidade, movimento. Ela conseguia visualizá-las de uma forma completamente nova. Roberto, que havia terminado a conversa com a diretora, procurava Isabela pelo pátio quando a encontrou sentada no chão ao lado de Gabriel, completamente absorta na aula improvisada. Ele ficou observando de longe, impressionado com o que via. Sua filha, que normalmente se fechava durante qualquer atividade educacional, estava participativa, sorrindo, fazendo perguntas. Como você aprendeu a ensinar assim? Isabela perguntou a Gabriel com uma curiosidade genuína que há muito não demonstrava. Gabriel ficou pensativo por um momento. Minha mãe sempre diz que todo mundo aprende, só que cada pessoa tem seu próprio jeito. Alguns aprendem vendo, outros ouvindo, outros mexendo nas coisas. Eu gosto de mexer nas coisas e inventar histórias, então ensino assim também. Mas você tem professor particular? Isabela perguntou, imaginando que alguém havia ensinado aquelas técnicas para Gabriel. Gabriel riu. Particular não, mas tenho a melhor professora do mundo, a Dona Maria da Silva, aqui da escola. Ela deixa a gente aprender do nosso jeito, e quando chego em casa, ajudo minha mãe e meus irmãos menores com a lição. Isabela descobriu que Gabriel era o mais velho de 4 irmãos. A mãe dele, Maria dos Santos, trabalhava como auxiliar de limpeza em 2 turnos para sustentar a família depois que o marido havia falecido 3 anos antes. Gabriel assumiu naturalmente o papel de ajudar os irmãos menores com os estudos, desenvolvendo instintivamente métodos criativos para ensinar. Você pode me ensinar mais coisas? Isabela perguntou com uma timidez que tocou o coração de Gabriel. Claro, mas agora preciso ir. Minha mãe chega do trabalho às 5 e eu tenho que ajudar meus irmãos com a tarefa de casa, respondeu Gabriel, começando a juntar suas tampinhas e pedrinhas. Isabela sentiu uma pontada de tristeza. Pela primeira vez em anos, havia encontrado alguém que fazia o aprendizado parecer divertido e acessível. Você vem aqui todo dia? Perguntou com esperança. Venho sim, moro ali perto. Gabriel apontou para um conjunto habitacional visível da escola. E você? Isabela hesitou. Como explicar que morava em uma mansão no Jardim Europa, que tinha motorista particular e que provavelmente nunca mais voltaria àquela escola? Eu moro longe, mas talvez eu possa voltar aqui amanhã. Roberto se aproximou nesse momento e Gabriel, sempre educado, se levantou e cumprimentou o adulto. Boa tarde, senhor. Boa tarde, Roberto respondeu, estudando aquele menino que havia conseguido o que dezenas de tutores caros não conseguiram. Fazer sua filha se interessar pelos estudos. Você estuda aqui? Estudo sim, senhor. Sou da turma da 3ª série da Dona Maria, respondeu Gabriel com orgulho. Roberto olhou para Isabela, que estava com uma expressão que ele não via há muito tempo. Esperança. Ele tomou uma decisão que mudaria todas as suas vidas. Gabriel, você gostaria de ensinar algumas coisas para a Isabela? Eu poderia pagar pelo seu tempo. Gabriel franziu a testa, confuso. Pagar? Mas ensinar é igual a brincar. A gente não paga para brincar, né? A simplicidade da resposta deixou Roberto sem palavras.
Aquele menino de 8 anos havia acabado de questionar toda a base da indústria educacional que ele havia construído ao longo dos anos. Isabela acordou no dia seguinte com uma sensação estranha no peito. Ansiedade, mas não a ansiedade ruim que sentia quando sabia que teria aula particular. Era uma ansiedade boa, de expectativa, de esperança. Pela primeira vez em anos, ela estava ansiosa para aprender alguma coisa. Durante o café da manhã, Roberto observou a filha com atenção. Isabela, que geralmente comia em silêncio, estava inquieta, mexendo no pão francês sem realmente comer. "Papai", ela disse finalmente, "você pode me levar naquela escola de novo hoje?" Roberto quase engasgou com o café. Isabela nunca havia pedido para ir a lugar algum relacionado aos estudos. "Por que, minha filha?" "Só porque sim", Isabela respondeu, voltando a mexer no pão. Ela não sabia como explicar que havia encontrado um menino de 8 anos que fazia os números dançarem e as letras ganharem vida. Roberto ligou para o escritório e cancelou 2 reuniões importantes. Às 2 da tarde, o carro blindado parava novamente em frente à escola municipal Professor Anísio Teixeira. Isabela desceu antes mesmo do motorista abrir a porta completamente. Gabriel estava exatamente onde ela esperava encontrá-lo, debaixo da grande mangueira no pátio, desta vez ajudando uma menina ainda menor a amarrar os cadarços. "Oi, Isabela", ele gritou ao vê-la, como se fossem amigos de infância. "Você voltou?" "Voltei", Isabela respondeu com um sorriso tímido. "Você pode me ensinar mais coisas?" "Claro, mas primeiro, você tem que me ajudar a ensinar a Luana aqui a amarrar o cadarço. Ela tem 5 anos e está começando a aprender." Isabela ficou em pânico. Ensinar? Ela, que não conseguia aprender. "Eu não sei ensinar nada, Gabriel. Eu é que preciso aprender." Gabriel a olhou com seus olhos espertos de 8 anos. "Todo mundo sabe ensinar alguma coisa. Você sabe amarrar cadarço, né?" "Sei", Isabela respondeu hesitante. "Então você pode ensinar. Vamos lá, Luana. A Isabela vai te mostrar." Isabela se ajoelhou ao lado de Luana, uma menina pequenina com trancinhas desalinhadas e um sorriso banguela. Pela primeira vez na vida, Isabela estava do outro lado da equação educacional. Com paciência que não sabia que possuía, ela mostrou para Luana como fazer as voltas com o cadarço, como puxar para apertar, como fazer o lacinho final. "Consegui!" Luana gritou quando finalmente amarrou sozinha e abraçou Isabela com força. "Obrigada, tia." Gabriel sorriu orgulhoso. "Viu só? Você é uma ótima professora. Agora você pode entender como é gostoso quando alguém aprende com a gente." Essa experiência mudou algo fundamental em Isabela. Pela primeira vez, ela se viu como alguém capaz de transmitir conhecimento, não apenas como alguém que não conseguia absorvê-lo. Gabriel, com sua sabedoria natural de criança, havia quebrado uma das barreiras psicológicas mais fortes que Isabela carregava. "Agora é minha vez de aprender com você", Isabela disse, e os dois se sentaram debaixo da árvore. Gabriel havia trazido seu kit de ensino, tampinhas de garrafa de várias cores, pedrinhas lisas, gravetos, folhas secas, algumas bolinhas de gude que havia ganhado de presente e um caderno surrado onde desenhava suas explicações. "Hoje vamos aprender sobre as palavras que crescem", Gabriel anunciou solenemente. "Você sabe o que são palavras que crescem?" Isabela balançou a cabeça intrigada. "São as palavras que começam pequeninas e vão ficando grandes conforme a gente acrescenta coisas nelas." Gabriel pegou uma bolinha de gude azul. "Esta é a palavra mar. Uma palavra pequenina, mas que tem muita força." Ele colocou a bolinha no chão e desenhou ondas ao redor no caderno. Em seguida, pegou 2 bolinhas. "Agora, se eu coloco in na frente do mar, vira inmar." Não existe essa palavra." Gabriel riu da própria confusão. "Mas se eu colocar mar e acrescentar inheiro depois, vira marinheiro." Ele colocou mais bolinhas em fila. "Vê como a palavra cresceu? E agora ela conta uma história diferente. Não é mais só o mar, é a pessoa que trabalha no mar." Isabela ficou fascinada. Nas suas aulas particulares, as palavras eram sempre apresentadas prontas, estáticas. Nunca ninguém havia mostrado que elas podiam crescer, se transformar, ter vida própria. "Tenta você agora."
Gabriel incentivou, entregando as bolinhas para Isabela. Pensa numa palavra pequena que você gosta. Isabela ficou pensativa. Sol, disse finalmente. Ótima escolha. O sol é cheinho de energia, assim como as palavras que têm sol dentro. Gabriel desenhou um sol radiante no caderno. Agora vamos fazer a palavra crescer. Se eu colocar gira antes do sol, vira. Girassol! Isabela exclamou, entendendo o jogo. Isso mesmo, e se eu colocar sol e depois dado? Isabela pensou por um momento. Soldado! Gabriel bateu palmas. Perfeita! Viu como as palavras são amigas umas das outras? Elas gostam de ficar juntas e criar novas histórias. Por 2 horas seguidas, Isabela e Gabriel brincaram com palavras, números, histórias. Roberto observava de longe, fascinado com a transformação da filha. Isabela estava concentrada, participativa, sorrindo. Não havia sinais da ansiedade que normalmente a acompanhava durante qualquer atividade educacional. Quando o tempo acabou e Gabriel teve que ir embora para ajudar os irmãos, Isabela sentiu uma tristeza profunda. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Claro! Por que você consegue me ensinar e todos os outros professores não conseguiam? Gabriel ficou pensativo, balançando os pés enquanto permanecia sentado debaixo da mangueira. Acho que é porque eu também já me senti burro, disse finalmente. No começo da escola eu não conseguia ficar quieto na carteira. A professora vivia me chamando a atenção, dizendo que eu era hiperativo, que não prestava atenção. Eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Isabela se identificou imediatamente. E o que mudou? A Dona Maria, ela percebeu que eu aprendia melhor quando estava mexendo em alguma coisa, quando podia levantar, quando transformava as lições em brincadeiras. Ela nunca disse que eu era diferente de um jeito ruim. Disse que eu era diferente de um jeito especial. Sua professora parece incrível, Isabela suspirou. É sim, um dia você pode conhecer ela. Gabriel se levantou e juntou seus materiais improvisados. Isabela, posso te contar um segredo? Isabela assentiu, curiosa. Eu acho que você não é burra. Eu acho que você só nunca teve alguém que falasse a sua linguagem. Gabriel sorriu. Até amanhã. Isabela voltou para casa transformada. Durante o jantar, ela surpreendeu os pais falando sobre as palavras que crescem e mostrando como havia aprendido a somar usando brigadeiros imaginários. Mariana, que há meses não via a filha demonstrar qualquer entusiasmo pelos estudos, ficou emocionada até as lágrimas. Quem está te ensinando essas coisas, minha filha? Perguntou Roberto, embora já suspeitasse da resposta. Um menino na escola que visitamos ontem. Ele se chama Gabriel e é o melhor professor do mundo. Isabela respondeu com brilho nos olhos. Naquela noite, Isabela fez algo que não fazia há anos. Pegou um caderno e começou a desenhar voluntariamente. Desenhou a si mesma e Gabriel debaixo da mangueira, cercados por tampinhas coloridas e folhas mágicas que viravam letras. No desenho, ambos estavam sorrindo. Os encontros secretos continuaram pelos próximos dias. Roberto sempre encontrava uma desculpa para visitar a escola. E Isabela sempre corria direto para a mangueira, onde Gabriel a esperava. Eles desenvolveram uma rotina. Primeiro, Gabriel ensinava algo novo para Isabela. Depois, ela ajudava ele a explicar conceitos para as crianças menores da escola. Foi durante essas sessões de ensino reverso que Isabela descobriu algo surpreendente sobre si mesma. Ela tinha um talento natural para explicar coisas de forma simples. Quando uma criança de 6 anos não entendia uma operação de subtração, Isabela conseguia quebrar o conceito em pedacinhos ainda menores, usar analogias que Gabriel não havia pensado, encontrar exemplos que faziam sentido para aquela criança específica. Você tem um dom, Gabriel disse para ela certa tarde, depois de observá-la explicar pacientemente para um menino como as letras se juntavam para formar sílabas. Você entende como é difícil aprender porque você também achou difícil. Isso te torna uma professora especial. Isabela sentiu algo estranho no peito. Era orgulho de si mesma, um sentimento que havia esquecido completamente. Pela primeira vez em sua vida, alguém havia identificado algo que ela fazia bem, algo que era especialmente seu. Mas a transformação de Isabela não passou despercebida em casa. Mariana começou a notar que a filha acordava animada, que cantarolava durante o banho
que fazia perguntas inteligentes durante as refeições. Roberto observava tudo com uma mistura de alegria e preocupação. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde precisaria formalizar aquela situação estranha. A bomba explodiu numa quinta-feira de manhã, quando Isabela, empolgada com tudo que havia aprendido, disse durante o café da manhã: "Papai, por que não posso estudar na escola do Gabriel? Lá eu aprendo de verdade." Roberto e Mariana se entreolharam. A pergunta inocente da filha havia tocado no cerne de todas as suas inseguranças como pais, de todas as suas concepções sobre classe social, educação e sucesso. Como explicar para uma criança de 12 anos que o mundo estava dividido entre aqueles que tinham acesso a uma educação de qualidade e aqueles que precisavam se contentar com o que sobrava? Mas Roberto, olhando para o rosto radiante da filha, começou a questionar se suas próprias definições de educação de qualidade não estavam completamente equivocadas. Roberto Cavalcante passou a noite inteira acordado, refletindo sobre a pergunta de Isabela. Pela primeira vez em sua carreira como empresário do setor educacional, ele estava sendo confrontado com uma realidade que questionava tudo o que acreditava saber sobre aprendizagem e ensino. Na manhã seguinte, ao invés de ir para o escritório, Roberto dirigiu sozinho até a Escola Municipal Professor Anísio Teixeira. Chegou mais cedo, antes do horário habitual em que levava a Isabela, com o objetivo de observar Gabriel em seu ambiente natural. Encontrou o menino chegando à escola, caminhando ao lado de 3 crianças menores, seus irmãos. Gabriel carregava uma mochila remendada e segurava a mão da menor, uma menina de aproximadamente 4 anos. Durante o trajeto, Roberto pôde observar como Gabriel naturalmente assumia o papel de protetor e orientador dos irmãos. "Lembra, Júlia?" Gabriel dizia para a menina pequena. "Se alguém te perguntar alguma coisa na escolinha, você responde bem baixinho, mas responde. Você sabe falar, você é inteligente." Roberto estacionou e o seguiu discretamente. No portão da escola, Gabriel se despediu dos irmãos menores que seguiram para a creche ao lado e foi direto para sua sala de aula. Roberto pediu permissão à diretora para observar uma aula comum. A sala de 3ª série da professora Maria da Silva era um universo completamente diferente das salas de aula que Roberto conhecia. As carteiras não estavam enfileiradas de forma rígida, mas organizadas em pequenos grupos. As paredes eram cobertas de trabalhos dos alunos, mapas coloridos, alfabetos criativos feitos com materiais reciclados e um painel grande onde cada criança havia colado uma foto ao lado de uma palavra que a definia. Roberto localizou rapidamente a contribuição de Gabriel. Uma foto sorridente ao lado da palavra professor, escrita em letras coloridas. A professora Maria da Silva, uma mulher negra de cerca de 40 anos com cabelos grisalhos e olhos cheios de energia, conduzia a aula de uma forma que Roberto jamais havia visto. Ela não ficava na frente da sala ditando informações. Circulava entre os grupos, fazia perguntas, ouvia atentamente as respostas das crianças, transformava suas observações em novas perguntas. "Quem pode me contar algo interessante que observou no caminho para a escola hoje?" Ela perguntou para começar a aula. Uma menina levantou a mão animada. "Dona Maria, eu vi que a árvore da esquina está com flores diferentes." "Que observação maravilhosa, Carla. Alguém sabe por que será que a árvore muda as flores conforme a época do ano?" A professora transformou a observação da menina em uma aula improvisada sobre estações, ciclos da natureza, adaptação das plantas. Gabriel, Roberto notou, era um dos alunos mais participativos. Mas sua participação era diferente da maioria. Enquanto outras crianças faziam perguntas para esclarecer dúvidas próprias, Gabriel fazia perguntas para ajudar os colegas a entenderem melhor. "Dona Maria", Gabriel disse em determinado momento, "a Luana ali não entendeu a parte das raízes da árvore. Posso explicar para ela de outro jeito?" A professora sorriu e fez um gesto incentivador. Gabriel se aproximou de Luana e, usando o lápis como se fossem raízes, mostrou como as árvores bebem água da terra. "É como se a árvore tivesse canudinhos embaixo da terra", ele explicou, "e ela fica chupando a água para ficar forte e bonita." Luana riu e entendeu imediatamente.
Roberto ficou impressionado com a naturalidade com que Gabriel traduzia conceitos complexos em linguagem acessível. Durante o recreio, Roberto se aproximou da professora Maria. Desculpe incomodar, professora. Sou Roberto Cavalcante, pai de uma menina que tem se encontrado com o Gabriel aqui na escola. Os olhos de Maria se iluminaram com reconhecimento. Ah, o senhor deve ser o pai da Isabela. Gabriel fala dela todos os dias. Ele fica muito empolgado quando conta como ela está aprendendo. Professora, posso fazer uma pergunta indiscreta? Como o Gabriel desenvolveu essa habilidade natural para ensinar? Maria sorriu com tristeza e orgulho misturados. Gabriel chegou aqui no meio do ano passado, depois que o pai faleceu. Ele estava revoltado, agressivo, não conseguia ficar quieto na carteira 5 minutos. Outros professores já tinham rotulado ele como problema. Roberto ouviu atentamente enquanto Maria continuava. Mas eu percebi que a agitação dele não era falta de inteligência, era excesso de energia criativa. Quando eu comecei a dar tarefas para ele ajudar outras crianças, tudo mudou. Ele encontrou um propósito, uma forma de canalizar toda aquela energia para algo positivo. E a família dele, como eles lidam com esse talento? Maria hesitou por um momento. Senhor Cavalcante, posso ser franca com o senhor? A mãe do Gabriel, Dona Maria dos Santos, é uma mulher extraordinária. Trabalha em 2 turnos para sustentar os 4 filhos sozinha, mas sempre encontra tempo para acompanhar a educação deles. Ela vem aqui toda semana perguntar como eles estão indo. Participa de todas as reuniões de pais. Mas ela tem medo. Medo de quê? Medo de que alguém explore o talento do Gabriel. Já houve outras pessoas interessadas em ajudar a família, mas sempre com segundas intenções. Dona Maria aprendeu a desconfiar de promessas fáceis. Roberto sentiu um aperto no peito. Ele havia chegado ali com a intenção de ajudar, mas começava a entender que a situação era muito mais complexa do que imaginava. Naquele mesmo dia, à tarde, Roberto tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Pediu para Gabriel levá-lo até sua casa. Queria conhecer pessoalmente Maria dos Santos e propor algo que nem ele mesmo sabia direito o que era ainda. A caminhada até o conjunto habitacional José Bonifácio foi uma experiência reveladora para Roberto. Gabriel ia conversando naturalmente sobre seus irmãos, sobre os vizinhos, sobre os problemas do bairro, mas sempre com uma perspectiva construtiva, sempre pensando em soluções. O senhor viu ali na esquina onde tem aquele buraco na rua? Gabriel apontou. Eu e meus amigos colocamos umas pedras grandes para avisar os carros, senão eles quebram o pneu. Minha mãe disse que é assim que a gente ajuda a comunidade, fazendo nossa parte. A casa da família dos Santos era pequena, mas impecavelmente organizada. Maria dos Santos, uma mulher de 32 anos, com traços cansados, mas olhos determinados, recebeu Roberto com uma mistura de cortesia e desconfiança. Senhor Cavalcante, Gabriel me contou que sua filha estuda com ele na escola. Espero que meu filho não esteja atrapalhando a menina, disse Maria, servindo café em xícaras simples, mas limpas. Pelo contrário, Dona Maria, Gabriel tem ajudado minha filha de uma forma que nenhum professor particular conseguiu em anos de tentativas. Vim aqui para agradecer e para entender melhor como posso retribuir. Maria enrijeceu ligeiramente. Senhor, com todo respeito, meu filho não precisa de recompensa por ser uma boa pessoa. Ajudar os outros é o que a gente ensina aqui em casa. Roberto percebeu que havia abordado a questão de forma errada. Desculpe, Dona Maria. Não quis ofender. É que, bem, Gabriel tem um talento excepcional para ensinar. Em toda a minha carreira no setor educacional, nunca vi nada igual. E qual é sua profissão, senhor Cavalcante? Eu tenho empresas que desenvolvem programas educacionais para escolas particulares e públicas. Trabalho há 20 anos tentando melhorar a educação no Brasil. Maria estudou Roberto por um longo momento. E conseguiu. A pergunta simples e direta pegou Roberto de surpresa. Ele nunca havia se questionado sobre os resultados reais de todo o seu trabalho. Suas empresas eram lucrativas, tinham conquistado prêmios, eram reconhecidas no mercado. Mas haviam realmente melhorado a educação de alguém? Para ser honesto, Dona Maria, até conhecer seu filho, eu achava que sim. Agora não tenho mais tanta certeza.
Gabriel, que havia ficado quieto brincando com os irmãos menores, se aproximou da conversa. Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta? Por que a Isabela não pode estudar na nossa escola se ela aprende melhor lá? Roberto e Maria se entreolharam. A pergunta inocente de Gabriel havia tocado no centro de uma questão muito maior. As desigualdades educacionais, os preconceitos de classe, as limitações do sistema. É complicado, Gabriel, Roberto começou, mas o menino o interrompeu. Complicado por quê? Se uma escola é boa para aprender, ela deveria ser boa para todo mundo, né? Maria dos Santos olhou para o filho com orgulho e preocupação. Gabriel havia acabado de formular, com a simplicidade de uma criança de 8 anos, uma das críticas mais fundamentais ao sistema educacional brasileiro. Gabriel tem razão, Roberto disse lentamente. Não deveria ser complicado. Cada criança deveria ter acesso à melhor educação possível, independentemente de onde nasceu ou quanto dinheiro os pais têm. Bonitas palavras, senhor Cavalcante, Maria disse com um tom levemente irônico. Mas a realidade é outra. Meu filho pode até ensinar sua filha, mas sua filha nunca vai estudar numa escola pública de periferia. E se ela estudasse, o senhor seria o primeiro a reclamar da falta de estrutura, da falta de recursos, da falta de professores. Roberto ficou em silêncio, absorvendo a crítica direta de Maria. Ela estava certa, e ele sabia disso. Mas alguma coisa havia mudado dentro dele nas últimas semanas. Ver sua filha florescer sob os métodos de Gabriel havia abalado todas as suas convicções sobre educação e sucesso. Dona Maria, Roberto disse finalmente, e se eu dissesse que quero mudar isso? E se eu dissesse que quero criar algo diferente, onde o método do Gabriel possa ajudar outras crianças como a Isabela? Maria o estudou atentamente. Eu diria que já ouvi muitas promessas bonitas na minha vida, senhor Cavalcante, e que, geralmente, elas servem mais para quem promete do que para quem recebe a promessa. Roberto assentiu respeitosamente. A senhora tem razão de desconfiar, mas quero que saiba que não vim aqui com propostas prontas. Vim aqui para aprender. Gabriel me ensinou mais sobre educação em 2 semanas do que eu aprendi em 20 anos de carreira. Nesse momento, Isabela apareceu na porta, ofegante por ter corrido da esquina onde o motorista a havia deixado. Papai, você está aqui na casa do Gabriel. A alegria genuína no rosto da filha, ao ver os 2 mundos de sua vida se encontrarem, foi o que finalmente convenceu Roberto de que estava no caminho certo, mesmo sem saber exatamente para onde esse caminho levaria. 3 semanas se passaram desde a visita de Roberto à casa de Gabriel. Durante esse tempo, ele havia cancelado várias reuniões importantes, delegado projetos para sua equipe e passado horas observando as interações entre Gabriel e Isabela. Cada dia o convencia mais de que havia encontrado algo revolucionário. Isabela estava irreconhecível. A menina triste e ansiosa que chorava durante as lições particulares havia se transformado em uma estudante curiosa e confiante. Mais impressionante ainda, ela havia começado a ajudar outras crianças na escola de Gabriel, descobrindo que tinha um talento natural para identificar as dificuldades de cada uma e encontrar formas criativas de explicar conceitos complexos. Papai, Isabela disse durante o jantar numa quinta-feira, hoje eu ajudei um menino que não conseguia entender divisão. Sabe como eu expliquei? Disse que dividir é igual a fazer pacotinhos de presente para distribuir para os amigos. Se você tem 12 docinhos e quer dar para 3 amigos, quantos docinhos cada amigo vai ganhar? Ele entendeu na hora. Roberto sorriu observando como a filha havia desenvolvido a mesma paixão por ensinar que ele via em Gabriel. E como você descobriu essa forma de explicar? Foi o Gabriel que me ensinou que cada pessoa tem uma coisa que gosta mais. Esse menino adora festas de aniversário, então eu usei festa para explicar matemática. Mariana, que inicialmente havia resistido àquela situação não convencional, agora a apoiava completamente. Ver a filha feliz e aprendendo era tudo o que ela sempre havia desejado. Roberto, ela disse naquela mesma noite quando estavam sozinhos no quarto, você não acha que está na hora de formalizar essa situação? Isabela está aprendendo de forma irregular, sem currículo definido, sem certificações. Roberto havia pensado nisso muitas vezes. Mariana,
E se o problema não for a Isabela ter um aprendizado irregular, mas sim todo o resto do sistema educacional estar errado? Era uma pergunta perigosa para um homem que havia construído um império baseado exatamente nesse sistema. Mas Roberto não conseguia mais fingir que não via as contradições. Na sexta-feira seguinte, Roberto tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. Chegou à escola mais cedo e pediu uma reunião com Dona Maria dos Santos, a professora Maria da Silva, Gabriel e Isabela. "Tenho uma proposta para vocês", Roberto começou, reunindo o grupo inusitado debaixo da mangueira que havia se tornado o símbolo da transformação educacional que estava presenciando. "Quero criar um centro de aprendizagem experimental, um lugar onde o método do Gabriel possa ser aplicado de forma estruturada para ajudar outras crianças." Dona Maria dos Santos enrijeceu imediatamente. "Senhor Cavalcante, já conversamos sobre isso. Meu filho não é um experimento." "Tem razão, Dona Maria. Desculpe a escolha infeliz das palavras." Roberto respirou fundo. "Deixe-me reformular. Quero criar um espaço educacional onde crianças que tiveram dificuldades no sistema tradicional possam aprender de forma diferente, respeitosa, individualizada." Gabriel seria não um experimento, mas o principal orientador pedagógico. Gabriel, que havia escutado tudo com atenção, levantou a mão como se estivesse em sala de aula. "Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta? Quantas crianças?" Estava pensando em começar pequeno, talvez 10 crianças, incluindo a Isabela. "E quem escolheria essas crianças?" perguntou a professora Maria da Silva, demonstrando interesse pela primeira vez. "Essa é uma excelente pergunta. Eu gostaria que fossem crianças que foram rotuladas como difíceis ou incapazes no sistema tradicional. Crianças como a Isabela, que têm inteligência e potencial, mas precisam de abordagens diferentes." Dona Maria estudou Roberto atentamente. "E qual seria a sua participação nisso, senhor Cavalcante?" "Porque um homem como o senhor não faz propostas assim por pura bondade. Deve ter algo que o senhor quer ganhar." A franqueza de Maria mais uma vez pegou Roberto de surpresa, mas ele decidiu ser igualmente direto. "Dona Maria, vou ser completamente honesto. Sim, isso me interessa profissionalmente. Minha empresa poderia documentar e sistematizar os métodos do Gabriel, talvez desenvolvê-los em programas que pudessem ajudar outras escolas. Mas isso só aconteceria se vocês concordassem e se fosse benéfico para vocês também." "E financeiramente?" Maria perguntou sem rodeios. "Eu arcaria com todos os custos do centro. Salário para você, Dona Maria, para poder se dedicar integralmente ao projeto. Salário para a professora Maria da Silva, se ela topasse nos orientar pedagogicamente. Bolsa de estudos para Gabriel e seus irmãos em boas escolas. E, claro, uma porcentagem de qualquer lucro futuro que pudesse surgir dos métodos que desenvolvêssemos." Gabriel, que havia ficado quieto ouvindo os adultos negociarem seu futuro, finalmente falou. "Posso conhecer essas crianças antes de decidir? Quero saber se eu consigo mesmo ajudar elas." A maturidade da pergunta de Gabriel deixou todos impressionados. Aos 8 anos, ele estava demonstrando mais responsabilidade profissional do que muitos adultos. "Claro, Gabriel. Na verdade, tenho algumas crianças em mente e gostaria que você as conhecesse primeiro." Durante as 2 semanas seguintes, Roberto organizou encontros casuais entre Gabriel e 5 crianças que haviam sido casos problemáticos em escolas particulares de São Paulo. Eram crianças cujos pais, como Roberto, haviam gastado fortunas com tutores e especialistas sem sucesso. O primeiro foi Tiago, de 9 anos, filho de um advogado famoso. Tiago havia sido diagnosticado com déficit de atenção severo e era considerado agressivo demais para salas de aula convencionais. Gabriel o encontrou num parque e, em meia hora, havia descoberto que Tiago conseguia se concentrar perfeitamente quando estava construindo algo com as mãos. "Ele não tem problema de atenção", Gabriel explicou para Roberto depois. "Ele precisa mexer as mãos enquanto aprende. É como se as mãos ajudassem o cérebro dele a pensar." A segunda foi Camila, de 11 anos, filha de uma médica renomada. Camila havia sido rotulada como dislexicamente severa e havia desenvolvido fobia de leitura. Gabriel descobriu que ela aprendia melhor quando as palavras eram associadas a movimentos e ritmos.
A Camila pensa em música, Gabriel explicou. Se eu transformar as palavras em canções, ela lê perfeitamente. Um por um, Gabriel foi conhecendo as crianças que Roberto havia selecionado, e para cada uma, ele encontrava uma chave diferente, uma forma particular de aprender que havia sido ignorada pelo sistema tradicional. A mais impressionante foi Sofia, de 10 anos, filha de um empresário do agronegócio. Sofia havia sido considerada intelectualmente limitada por uma equipe de psicólogos depois de anos de fracasso escolar. Em 15 minutos com Gabriel, ela estava resolvendo problemas de matemática usando pedrinhas e folhas. Sofia é super inteligente, Gabriel disse, indignado para Roberto. Quem falou que ela era limitada estava muito errado. Ela só pensa em imagens em vez de números. Quando eu transformo os números em desenhos, ela resolve tudo rapidinho. Depois de conhecer todas as crianças, Gabriel tomou sua decisão. Eu quero ajudar elas, Sr. Roberto. Mas tenho 2 condições. Roberto sorriu. Aquele menino de 8 anos estava negociando como um executivo experiente. Quais são suas condições, Gabriel? Primeira, ninguém pode chamar as crianças de problemáticas ou limitadas ou qualquer coisa assim. Todo mundo lá vai ser tratado como inteligente e capaz. Concordo completamente. Qual é a segunda? Se eu não conseguir ajudar alguma criança, ou se alguma criança não gostar do meu jeito de ensinar, ela pode sair quando quiser. Ninguém vai ser obrigado a ficar. Roberto olhou para aquele menino extraordinário e sentiu uma mistura de admiração e humildade. Gabriel havia acabado de definir princípios educacionais mais humanos e eficazes do que qualquer programa corporativo que Roberto havia desenvolvido. Fechado, Gabriel. Suas condições são perfeitas. Dona Maria dos Santos, que havia acompanhado todo o processo com cautela, finalmente deu sua aprovação. Senhor Cavalcante, vou aceitar sua proposta, mas com uma condição minha também. Se em algum momento eu perceber que meu filho está sendo explorado ou prejudicado, eu tiro ele do projeto imediatamente. É justo, Dona Maria, e eu garanto que vou fazer tudo para que isso nunca aconteça. 2 meses depois, o Centro de Aprendizagem Criativa foi inaugurado numa casa ampla alugada no bairro de Vila Madalena, um meio-termo geográfico entre o mundo de Roberto e o mundo de Gabriel. A casa foi adaptada com salas flexíveis, um jardim onde as aulas ao ar livre pudessem acontecer, uma biblioteca com livros de todos os tipos e oficinas onde as crianças pudessem trabalhar com as mãos. No primeiro dia, 10 crianças chegaram acompanhadas de pais ansiosos. Isabela estava nervosa, mas empolgada. Gabriel chegou com sua mochila remendada cheia de tampinhas, pedrinhas e materiais improvisados, que haviam se tornado suas ferramentas de trabalho. Bom dia, pessoal, Gabriel disse para o grupo de crianças que havia sido reunido. Eu sou o Gabriel, tenho 8 anos e estou aqui para aprender junto com vocês. Alguém quer me contar uma coisa legal que sabe fazer? E assim começou a revolução educacional, que mudaria a vida de todas aquelas crianças e desafiaria tudo o que Roberto Cavalcante pensava saber sobre aprendizagem, sucesso e potencial humano. 6 meses depois da inauguração do Centro de Aprendizagem Criativa, os resultados eram impressionantes demais para serem ignorados. Isabela, que antes chorava durante qualquer atividade escolar, agora liderava grupos de estudo e ajudava outras crianças com paciência e criatividade. Tiago, o menino considerado hiperativo e agressivo, havia canalizado toda a sua energia para projetos de construção que envolviam matemática e física aplicadas. Camila descobriu sua paixão pela leitura quando Gabriel criou um método revolucionário: transformar textos em partituras musicais, onde cada palavra tinha seu ritmo e melodia. Sofia, antes rotulada como intelectualmente limitada, estava resolvendo problemas matemáticos complexos usando seu sistema visual próprio. Mas o maior sucesso era o desenvolvimento do próprio Gabriel. O menino de 8 anos havia se transformado em um educador nato, capaz de identificar instantaneamente como cada criança aprendia melhor e adaptar seus métodos de forma intuitiva e eficaz. A professora Maria da Silva, que havia aceitado o convite para orientar pedagogicamente o centro, estava fascinada com os métodos de Gabriel. Roberto, ela disse durante uma reunião de avaliação,
Preciso documentar tudo o que está acontecendo aqui. Gabriel desenvolveu técnicas que contradizem décadas de teorias educacionais tradicionais, mas os resultados são inegáveis. Roberto concordou. Ele havia contratado uma equipe de psicólogos educacionais para acompanhar o progresso das crianças, e os números eram extraordinários. Todas as 10 crianças haviam melhorado significativamente em todas as áreas de aprendizagem. Mais importante ainda, todas estavam felizes, motivadas e confiantes. A notícia do sucesso do centro começou a se espalhar pelos círculos educacionais de São Paulo. Primeiro foram os pais das crianças atendidas, que não conseguiam esconder o entusiasmo com a transformação dos filhos. Depois foram os profissionais da área, curiosos para entender como um menino de 8 anos havia conseguido o que especialistas renomados não conseguiam. Roberto foi convidado para palestrar sobre o projeto em universidades e congressos de educação. Sempre levava Gabriel junto, insistindo que o verdadeiro protagonista da história fosse reconhecido. As apresentações causavam impacto imenso. Um empresário bilionário e um menino de periferia, trabalhando juntos para revolucionar métodos educacionais. Foi depois de uma dessas palestras na Universidade de São Paulo que os primeiros sinais de resistência apareceram. Doutora Fernanda Almeida, a neuropsicóloga que havia diagnosticado Isabela como incapaz, procurou Roberto no estacionamento. Roberto, preciso conversar com você sobre esse projeto, disse ela, claramente incomodada. Você está promovendo métodos não cientificamente comprovados. Esse menino não tem formação adequada, não passou por nenhuma certificação. É perigoso dar tanto destaque para algo tão experimental. Roberto a olhou com frieza. Doutora Fernanda, lembra da Isabela? A menina que a senhora disse que nunca seria uma aluna convencional. Hoje ela está ajudando outras crianças a superar as mesmas dificuldades que tinha. Os resultados falam por si. Mas Roberto, a psicóloga insistiu, você está colocando em risco todo o sistema de diagnóstico e tratamento que levamos décadas para construir. Se os pais acreditarem que qualquer pessoa sem formação pode ensinar melhor que profissionais qualificados, onde vamos parar? A conversa foi interrompida por Gabriel, que se aproximou timidamente. Senhor Roberto, posso ir no banheiro antes de voltarmos para casa? Claro, Gabriel. Roberto se virou para a doutora Fernanda. Com licença, preciso acompanhar meu parceiro. Enquanto caminhavam, Roberto percebeu que Gabriel estava incomodado com alguma coisa. O que foi, Gabriel? Algum problema? Senhor Roberto, aquela senhora estava brava com a gente? Roberto suspirou. Como explicar para uma criança de 8 anos que o sucesso deles estava ameaçando interesses estabelecidos? Não exatamente brava, Gabriel. Ela está preocupada porque nosso trabalho é diferente do que ela está acostumada. Mas diferente não é ruim, né? A Isabela era diferente, e por isso ela não conseguia aprender do jeito normal. Quando a gente respeitou o jeito diferente dela, ela aprendeu. A simplicidade da observação de Gabriel tocou Roberto profundamente. Você tem razão, Gabriel. Diferente não é ruim, mas nem todo mundo pensa assim. As primeiras críticas públicas apareceram 3 semanas depois. Um artigo no jornal Folha de São Paulo questionava a falta de rigor científico do projeto de Roberto. O texto, claramente influenciado por profissionais da área, sugeria que o Centro de Aprendizagem Criativa poderia estar prejudicando o desenvolvimento adequado de crianças vulneráveis. Roberto ficou furioso, mas Gabriel reagiu de forma inesperada quando soube do artigo. Senhor Roberto, podemos convidar esse jornalista para conhecer nosso trabalho? Talvez ele mude de opinião quando ver as crianças felizes aprendendo. A ideia de Gabriel era tão simples e eficaz que Roberto imediatamente a colocou em prática. Organizou uma visita aberta para jornalistas, educadores e críticos do projeto. Gabriel, com sua naturalidade característica, conduziu pessoalmente os visitantes pelos ambientes do centro. Esta é a Camila. Gabriel apresentou a menina que antes tinha fobia de leitura. Camila, pode mostrar para as visitas como você lê agora? Camila, confiante, leu um texto complexo, transformando-o em uma melodia cativante. Os visitantes ficaram impressionados. E este é o Tiago, Gabriel continuou, levando o grupo até uma oficina onde Tiago construía uma maquete arquitetônica complexa. Tiago,
Explica para eles como você está calculando as proporções. Tiago, o mesmo menino que antes era considerado agressivo e desatento, explicou detalhadamente os cálculos matemáticos envolvidos em seu projeto. Uma por uma, Gabriel apresentou às crianças, sempre destacando suas conquistas e potenciais, nunca mencionando os diagnósticos negativos do passado. A visita foi um sucesso absoluto. Vários jornalistas saíram de lá convencidos de que estavam testemunhando algo revolucionário. Mas a reação não foi unânime. Uma semana depois, Roberto recebeu uma ligação ameaçadora de um número desconhecido. Senhor Cavalcante, sugiro que encerre esse projeto experimental antes que as autoridades competentes sejam obrigadas a intervir. Roberto tentou identificar o autor da ligação, mas não conseguiu. Decidiu reforçar a segurança do centro e continuar o trabalho. Os problemas se intensificaram quando uma denúncia anônima foi feita ao Conselho Municipal de Educação, questionando se o centro tinha licenças adequadas para funcionar. Uma equipe de fiscalização chegou sem aviso numa quinta-feira de manhã, exigindo documentação, certificados, comprovação de metodologias aprovadas. Gabriel estava conduzindo uma aula no jardim quando os fiscais chegaram. 5 crianças estavam sentadas em círculo, usando sementes, folhas e pequenos gravetos para aprender sobre frações matemáticas. Era uma cena de aprendizagem orgânica e alegre. Vocês têm autorização para esse tipo de atividade educacional não formal? Perguntou o fiscal principal, um homem sério de meia-idade. Roberto, que havia sido chamado urgentemente, chegou ofegante. Temos todas as licenças necessárias para funcionamento como centro de apoio educacional. Aqui está a documentação. Senhor Cavalcante, o fiscal disse depois de examinar os papéis. Suas licenças estão em ordem para atividades complementares, mas vocês estão promovendo métodos educacionais alternativos sem supervisão de profissionais certificados. Isso pode constituir exercício irregular da profissão de educador. Gabriel, que havia parado a aula e estava ouvindo a conversa com preocupação, se aproximou. Senhor, posso fazer uma pergunta? Exercício irregular é quando alguém finge ser doutor sem ter estudado medicina? O fiscal sorriu involuntariamente. É uma comparação interessante, menino. Sim, é algo parecido. Mas eu nunca fingi ser professor formado, Gabriel respondeu com sinceridade. Eu sempre falo que sou só o Gabriel que tenho 8 anos e que gosto de ajudar os amigos a aprender. Isso também é irregular? A pergunta inocente de Gabriel deixou o fiscal sem resposta. Como criminalizar o ato de uma criança ajudar outras crianças a aprender? Roberto aproveitou o momento de hesitação do fiscal. Senhor, Gabriel tem razão. Ele nunca se apresentou como profissional formado. Todas as crianças aqui têm acompanhamento de profissionais certificados. Gabriel é um orientador pedagógico natural, supervisionado por educadores qualificados. O fiscal, visivelmente desconfortável com a situação, decidiu não tomar medidas drásticas naquele momento. Senhor Cavalcante, vamos analisar toda a documentação. Enquanto isso, sugiro que vocês providenciem pareceres técnicos de profissionais reconhecidos sobre os métodos utilizados aqui. Depois que os fiscais saíram, Roberto se sentou com Gabriel debaixo da árvore favorita deles, no jardim do centro. Gabriel, você não tem medo dessas pessoas que querem fechar nosso trabalho? Gabriel ficou pensativo. Um pouco, admitiu. Mas sabe o que me dá mais medo, Sr. Roberto? O quê? Pensar que a Isabela pode voltar a chorar na hora de estudar. Pensar que o Tiago pode voltar a ser chamado de agressivo. Pensar que a Sofia pode voltar a achar que é burra. Gabriel olhou diretamente nos olhos de Roberto. Isso me dá muito mais medo do que qualquer fiscal. Naquele momento, Roberto entendeu que havia criado algo muito maior do que um simples projeto educacional. Havia criado uma família de crianças que haviam descoberto seu potencial e um menino extraordinário que estava disposto a lutar para protegê-las. E ele, um empresário que sempre havia medido sucesso em números e lucros, agora estava disposto a enfrentar qualquer batalha para defender aquela pequena revolução educacional que havia mudado sua vida para sempre. A pressão sobre o Centro de Aprendizagem Criativa aumentou drasticamente após a visita dos fiscais. Roberto havia contratado advogados especializados em direito educacional,
obtido pareceres favoráveis de pedagogos renomados e até conseguido o apoio oficial de 3 universidades que queriam estudar os métodos de Gabriel. Mas as ameaças continuavam. Durante uma reunião do conselho de administração de suas empresas, Roberto enfrentou a primeira revolta interna. Seus sócios, liderados pelo vice-presidente Carlos Mendonça, apresentaram um ultimato. Roberto, esse projeto educacional está prejudicando nossa imagem corporativa, disse Carlos, com o apoio evidente dos outros executivos presentes. Nossos clientes estão questionando se devem continuar comprando programas educacionais de uma empresa que promove métodos alternativos não certificados. Roberto olhou ao redor da mesa de mogno polido, observando os rostos dos homens que havia considerado parceiros por mais de uma década. Carlos, os resultados do centro são incontestáveis. 10 crianças que eram consideradas casos perdidos agora estão aprendendo e felizes. Como isso pode prejudicar nossa imagem? Porque você está validando a ideia de que qualquer pessoa pode ensinar melhor que profissionais formados, respondeu Sandra Hoffman, diretora de marketing. Isso desvaloriza todo o setor educacional formal. Nossos programas são desenvolvidos por pedagogos com doutorado. Custam milhões para serem criados. E você vem promover um menino de 8 anos como se ele fosse mais competente que toda a nossa equipe técnica. A reunião durou 3 horas tensas. No final, Roberto foi forçado a escolher. Ou abandonava o projeto com Gabriel, ou perderia o controle acionário de suas próprias empresas. Os sócios haviam se articulado para forçá-lo a sair caso insistisse em continuar o centro. Roberto saiu da reunião devastado. Pela primeira vez em sua carreira, seus princípios entravam em conflito direto com seus interesses financeiros. Tinha construído um império baseado no sistema educacional tradicional e agora estava questionando esse mesmo sistema. Naquela noite, ele chegou em casa abatido e encontrou Isabela no jardim, estudando com alguns livros espalhados pela grama. Ela estava sorrindo enquanto lia, algo que antes do projeto de Gabriel era impensável. "Papai, você está bem?" Isabela perguntou, notando a expressão preocupada do pai. Roberto se sentou ao lado da filha na grama. "Bela, posso te fazer uma pergunta? Se você tivesse que escolher entre ter muito dinheiro ou ser feliz estudando, o que você escolheria?" Isabela olhou para o pai com seriedade. "Papai, antes do Gabriel, eu não sabia que era possível ser feliz estudando. Agora eu sei. E sabe qual é a diferença?" "Qual?" "Antes eu estudava para não decepcionar vocês. Agora eu estudo porque gosto de descobrir coisas novas." Isabela segurou a mão do pai. "Dinheiro não faz a gente gostar de descobrir coisas novas. O Gabriel me ensinou isso." No dia seguinte, Roberto estava no centro, observando Gabriel conduzir uma atividade com as crianças, quando Maria dos Santos chegou visivelmente perturbada. Ela segurava uma pasta de papéis antigos e estava com os olhos vermelhos de choro. "Senhor Cavalcante, preciso falar com o senhor urgentemente", disse ela, com a voz embargada. Roberto e Maria se dirigiram para a sala administrativa do centro, enquanto Gabriel continuava suas atividades com as crianças. Maria abriu a pasta com mãos trêmulas. "Ontem à noite, estava organizando as coisas do meu falecido marido para doar quando encontrei estes documentos", disse ela, retirando uma carta e alguns papéis oficiais da pasta. "Roberto, meu marido trabalhou para uma das suas empresas entre 2018 e 2021. Roberto ficou surpreso. "Sério? Em qual setor?" "Desenvolvimento de programas educacionais. O nome dele era João Carlos dos Santos. Ele era programador, mas tinha ideias próprias sobre educação." Maria pausou, tentando controlar a emoção. "Roberto, meu marido foi demitido porque tentou propor métodos de ensino diferentes dos padrões da empresa." Roberto se lembrou vagamente do caso. João Carlos havia sido um funcionário brilhante, mas com ideias consideradas disruptivas demais pela diretoria técnica da época. Ele havia proposto um sistema de aprendizagem personalizada que a empresa rejeitou por considerá-lo não comercialmente viável. "Maria, eu me lembro do João Carlos. Ele era muito talentado, mas..." Roberto parou, começando a entender a gravidade da situação. "Mas o que, Roberto?"
Maria perguntou com uma dureza na voz que ele nunca havia ouvido antes. Mas as ideias dele não davam lucro suficiente? Mas ele questionava demais o sistema? Mas ele acreditava que cada criança merecia métodos individualizados? Roberto ficou em silêncio, sentindo o peso da acusação. Maria continuou, retirando mais documentos da pasta. Aqui está o relatório que meu marido escreveu antes de ser demitido. Ele alertava que os programas educacionais da empresa estavam classificando erroneamente milhares de crianças como deficientes ou incapazes, quando, na verdade, elas só precisavam de abordagens diferentes. Roberto leu o relatório com crescente horror. João Carlos havia identificado falhas sistêmicas nos programas que a empresa desenvolvia, propondo soluções que eram essencialmente idênticas aos métodos que Gabriel usava naturalmente. Maria, eu não sabia que ele havia feito uma análise tão profunda. Roberto começou, mas foi interrompido. Não sabia ou não quis saber? Maria perguntou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Roberto, meu marido foi demitido e depois nunca mais conseguiu emprego na área educacional. Ele ficou deprimido, desenvolveu problemas de saúde e faleceu 3 anos depois. Enquanto isso, seus programas defeituosos continuaram sendo vendidos para escolas do país inteiro. A revelação atingiu Roberto como um soco no estômago. Durante anos ele havia lucrado com programas educacionais que o próprio funcionário havia alertado serem inadequados. Quantas crianças como Isabela haviam sido prejudicadas por sistemas que sua empresa havia desenvolvido? E agora, Maria continuou, com a voz cada vez mais alta, você aparece aqui com sua proposta generosa, querendo ajudar meu filho a ensinar do jeito certo. Você não acha irônico? O filho do homem que foi demitido por defender exatamente os métodos que você agora quer promover? Gabriel, que havia escutado as vozes altas, apareceu na porta da sala. Mãe, está tudo bem? Maria se virou para o filho, tentando controlar as lágrimas. Gabriel, você sabia que seu pai trabalhou para a empresa do Sr. Roberto? Gabriel balançou a cabeça, confuso. Roberto nunca havia mencionado essa informação. E o próprio Gabriel era muito novo quando o pai faleceu, para se lembrar de detalhes do trabalho dele. Mãe, por que você está chorando? Gabriel perguntou preocupado. Roberto se levantou, sentindo o peso da culpa. Gabriel, Maria, eu não sabia dessa conexão. Se soubesse, teria abordado a situação de forma completamente diferente. Diferente como? Maria perguntou ainda revoltada. Você teria admitido que demitiu meu marido por ele estar certo? Teria pedido desculpas pelas consequências dessa demissão na nossa família? Teria reconhecido que lucrou durante anos com sistemas educacionais que prejudicaram milhares de crianças? Gabriel olhava dos adultos para os papéis espalhados na mesa, tentando entender a gravidade da situação. Lentamente, ele foi compreendendo que havia uma ligação dolorosa entre sua família e Roberto, que nenhum deles havia revelado. Senhor Roberto, Gabriel disse com uma seriedade que não combinava com seus 8 anos. O senhor conhecia meu pai? Roberto ajoelhou para ficar na altura de Gabriel. Sim, Gabriel. Seu pai trabalhou na minha empresa. Ele era muito inteligente e tinha ideias parecidas com as suas sobre como ensinar crianças. E por que ele saiu da empresa? Roberto olhou para Maria, que fez um gesto indicando que ele deveria contar a verdade. Gabriel, seu pai foi dispensado porque as ideias dele eram muito avançadas para a época. Nós não entendemos na época como ele estava certo. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Finalmente, ele olhou diretamente para Roberto e fez a pergunta que nenhum adulto teria coragem de fazer. Senhor Roberto, o senhor está tentando me ajudar porque se sente culpado pelo que fez com meu pai? A pergunta cortante e direta de Gabriel deixou Roberto sem palavras. A criança havia identificado com sua clareza natural a complexidade moral de toda a situação. Não sei, Gabriel, Roberto respondeu com honestidade. Talvez um pouco, mas sei que seu trabalho é genuíno e importante, independentemente do passado. Maria se levantou, juntando os papéis. Roberto, preciso pensar sobre tudo isso. Gabriel, vamos para casa. Mas mãe, e as crianças? Elas estão esperando a aula de amanhã, Gabriel protestou, preocupado com seus alunos. Gabriel, talvez seja melhor darmos um tempo neste projeto, Maria disse,
ainda visivelmente abalada. Roberto viu sua pequena revolução educacional desmoronar diante de seus olhos. As pressões externas, os conflitos empresariais e agora a revelação sobre João Carlos ameaçavam destruir tudo o que haviam construído. Gabriel olhou para Roberto com uma expressão que misturava decepção, confusão e uma maturidade que não deveria existir em uma criança de 8 anos. Senhor Roberto, se o senhor realmente quer ajudar, precisa consertar primeiro o mal que fez. Não pode construir coisa boa em cima de coisa ruim. E com essa observação profunda, Gabriel saiu da sala de mãos dadas com a mãe, deixando Roberto sozinho com o peso de todas as suas escolhas passadas e a incerteza sobre se conseguiria reparar os danos que havia causado. 2 semanas se passaram desde o confronto entre Roberto e Maria dos Santos. O centro de aprendizagem criativa havia sido temporariamente fechado, e as 10 crianças que floresciam ali foram informadas de que as atividades estavam suspensas indefinidamente. Isabela voltou para casa no primeiro dia de suspensão das aulas, chorando copiosamente. Papai, por que o Gabriel não pode mais me ensinar? Ela perguntou, com o mesmo desespero de anos atrás, quando não conseguia aprender. Roberto não soube como responder. Como explicar para uma criança de 12 anos a complexidade dos conflitos adultos, a culpa, o orgulho ferido, as consequências das escolhas empresariais? É complicado, Bela. Às vezes os adultos precisam resolver problemas antes de continuar trabalhando juntos. Mas Gabriel não é adulto. Isabela respondeu com a lógica implacável das crianças. Gabriel só quer ajudar as crianças a aprenderem. Por que os adultos estão impedindo isso? A pergunta de Isabela ecoou na mente de Roberto durante dias. Ele se viu refletindo sobre sua carreira inteira, sobre as decisões que havia tomado em nome do lucro e da eficiência, sobre quantos João Carlos dos Santos havia descartado ao longo dos anos sem considerar as consequências humanas. Roberto tomou uma decisão drástica. Convocou uma assembleia extraordinária dos acionistas de suas empresas e renunciou a todos os cargos executivos. Vocês podem ficar com o controle das empresas, ele disse para Carlos Mendonça e os outros sócios. Mas eu não consigo mais trabalhar num sistema que prejudica crianças em nome do lucro. A notícia da renúncia de Roberto Cavalcante causou comoção no meio empresarial paulistano. Jornais especulavam sobre os motivos. Analistas tentavam entender como um homem no auge do sucesso abandonava tudo por um projeto educacional experimental. Livre das pressões corporativas, Roberto tomou sua segunda decisão importante. Foi à casa de Maria dos Santos pedir uma conversa. Ela o recebeu com frieza, mas concordou em ouvi-lo. Maria, vim aqui reconhecer publicamente que cometi erros graves no passado, Roberto disse, sentado na mesma sala simples onde meses atrás havia conhecido a família de Gabriel. Seu marido estava certo e eu estava errado. E quero reparar isso. Reparar como, Roberto? Você pode trazer meu marido de volta? Pode devolver os anos de depressão que ele passou depois da demissão? Maria perguntou com amargura. Não posso, Roberto admitiu. Mas posso fazer algo pelo futuro. Quero criar uma fundação em nome do João Carlos dos Santos para promover métodos educacionais humanizados. E quero que Gabriel seja o diretor pedagógico, não como meu empregado, mas como meu sócio. Gabriel, que havia ficado quieto ouvindo a conversa, se aproximou. Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta? Se a gente fizer essa fundação, as crianças do nosso centro podem voltar a estudar juntas? Sim, Gabriel. Esse é exatamente o objetivo. Gabriel olhou para a mãe. Mãe, eu quero continuar ajudando as crianças, mas só se for do jeito certo dessa vez. Maria estudou o filho e depois Roberto. Que garantias você pode dar de que isso não vai se repetir? Que você não vai desistir quando surgirem pressões? Roberto respirou fundo. Maria, não posso garantir que não haverá dificuldades, mas posso garantir que aprendi a lição. E posso dar uma garantia concreta. A fundação será juridicamente independente, com patrimônio próprio, e Gabriel e você terão poder de veto sobre qualquer decisão que afete os métodos educacionais. 3 meses depois, a Fundação João Carlos dos Santos foi oficialmente estabelecida. Roberto transferiu uma parte significativa de seu patrimônio pessoal para a fundação, garantindo que ela pudesse operar independentemente das pressões de mercado.
O novo centro educacional foi construído em um terreno amplo no bairro de Pinheiros, com arquitetura moderna, mas acolhedora. Havia salas flexíveis, oficinas de artes, um laboratório de ciências adaptado para experimentos lúdicos, uma biblioteca com livros de todos os tipos e um grande jardim onde as aulas ao ar livre pudessem acontecer. Gabriel, agora com 9 anos, assumiu oficialmente o título de diretor de inovação pedagógica. Maria dos Santos tornou-se diretora-geral e a professora Maria da Silva aceitou o cargo de coordenadora pedagógica. A reinauguração foi um evento emocionante. As 10 crianças originais voltaram e mais 20 foram aceitas através de um processo seletivo que priorizava aquelas que haviam sido rotuladas como problemáticas no sistema tradicional. Isabela, que agora era uma das alunas mais velhas do grupo, havia desenvolvido suas próprias técnicas de ensino e começou a ajudar Gabriel oficialmente. "Sabe o que eu descobri?" ela disse para o pai no primeiro dia da reabertura. "Quando a gente ensina alguém, a gente aprende 2 vezes." Gabriel havia amadurecido muito durante os meses de crise. Desenvolveu um sistema mais estruturado de seus métodos, sempre mantendo a flexibilidade e criatividade que o caracterizavam. "Cada criança é como um quebra-cabeça diferente", ele explicava para visitantes. "A gente não pode forçar as peças a se encaixarem do jeito errado. Tem que descobrir qual é a forma natural de cada uma." O sucesso da nova fundação foi ainda maior que o do centro original. Universidades de todo o Brasil enviavam pesquisadores para estudar os métodos de Gabriel. Pedagogos renomados reconheceram publicamente que o menino havia desenvolvido técnicas revolucionárias que poderiam transformar a educação no país. Mais importante ainda, todas as crianças atendidas pela fundação estavam aprendendo, crescendo e, sobretudo, felizes. Tiago havia canalizado sua energia para projetos de engenharia e estava desenvolvendo brinquedos educativos. Camila descobriu que podia escrever poesias transformando palavras em música. Sofia tornou-se especialista em matemática visual e criou jogos que ajudavam outras crianças a entenderem números através de desenhos. 2 anos depois da fundação da Fundação João Carlos dos Santos, Roberto estava em seu escritório revisando os relatórios anuais quando Gabriel bateu na porta. "Senhor Roberto, posso conversar com o senhor?" "Claro, Gabriel." "O que foi?" Gabriel, agora com 11 anos, havia crescido fisicamente, mas mantinha o mesmo brilho nos olhos e a mesma sabedoria natural que sempre o caracterizaram. "Senhor Roberto, eu queria agradecer." "Agradecer por quê, Gabriel?" "Por ter corrigido o erro que fez com meu pai, por ter me deixado ajudar outras crianças, por ter provado que adultos podem mudar quando reconhecem que erraram." Roberto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Gabriel, na verdade sou eu que preciso te agradecer. Você me ensinou que educação não é sobre lucros ou sistemas. É sobre respeitar cada criança e encontrar a forma certa de ajudá-la a descobrir seu potencial." "Senhor Roberto", Gabriel disse com um sorriso, "tem uma coisa que quero mostrar para o senhor." Ele retirou da mochila um caderno surrado, o mesmo que usava quando ainda dava aulas debaixo da mangueira na escola municipal. "Este é meu caderno de histórias. Todas as técnicas que uso começaram aqui, com desenhos e ideias simples." Gabriel abriu o caderno e mostrou as páginas para Roberto. Havia desenhos de crianças aprendendo, explicações ilustradas sobre como transformar números em objetos, palavras em música, conceitos abstratos em brincadeiras concretas. "Este caderno me lembra de onde tudo começou", Gabriel continuou, "com uma menina que achava que era burra e um menino que acreditava que todo mundo pode aprender. Às vezes, as histórias mais importantes começam de forma bem simples." Roberto sorriu, observando aquelas páginas que continham a semente de uma revolução educacional. "Gabriel, você tem razão. As melhores histórias são aquelas que começam quando alguém decide acreditar no potencial de outra pessoa. E que terminam quando a gente percebe que todos nós temos algo especial para ensinar e aprender uns com os outros", Gabriel completou. Naquele momento, Isabela apareceu na porta do escritório, acompanhada de Tiago, Camila e Sofia. "Gabriel, você está aqui. Estamos esperando você para a reunião do Conselho Estudantil." "Conselho Estudantil?" Roberto perguntou curioso. "É nossa novidade.
Isabela explicou com orgulho.